Muito bom dia, a partir de agora tem Hora Geral, nós estamos ao vivo pela Santa Cecília TV, uma excelente manhã para você, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, não se esqueça que eu estou com você, temos o site que é euestoucomvocê.com.br para que você possa acessar e, lógico, obter informações e rever os nossos programas. Temos um e-mail que é o horageral@euestoucomvocê.com.br. E, é claro, o telefone 3041-6777. Hoje eu farei um programa especial com o meu amigo jornalista, o cientista político, o economista, Fernando Chagas. Agora, o telespectador pode falar assim, Douglas, por que um programa especial? Porque eu vou deixar o programa de hoje para que o telespectador possa, através do 3041-6777, tirar algumas dúvidas ou opinar pelo momento que nós estamos passando, um momento que eu diria delicado, e eu sempre tenho cautela ao pronunciar determinadas palavras. Não é com um intuito de pessimismo, mas é com um intuito de realismo e, ao mesmo tempo, debater com as pessoas aquilo que está acontecendo no nosso país. Eu vou rapidamente relatar o que eu vi num sábado à tarde e vou passar para o Chagas para que já comece a comentar com os nossos telespectadores. Eu passava pelo Gonzaga e vi ali um grupo de 30 pessoas com um cartaz, letras feitas à mão, né, demonstrando a indignação com relação à corrupção do nosso país e envolvendo alguns partidos políticos. Eu não vou citá-los, porque as pessoas que passaram pelo Gonzaga à tarde viram. E o trânsito estava até quase parado por causa do semáforo, Chagas, e eu via muita gente buzinando, e pessoas até idôneas, pessoas idosas, com o cartaz demonstrando a sua indignação. Ou seja, nós não estamos mais na eleição, mas as pessoas estão assustadas, preocupadas com aquilo que está acontecendo no nosso país. É um motivo de preocupação, Chagas? Ou, isso é normal, deixa para lá. Bom dia, Chagas. Bom dia, Douglas. Bom dia aos telespectadores, né? É um momento muito complicado que o Brasil vive, né? Não tem terceiro turno, acabaram as eleições, porém, as consequências de tudo aquilo que ocorreu durante os 4 anos parece que está estourando agora. E nós temos problemas gravíssimos que realmente precisam ser resolvidos. Problemas na economia, problemas políticos e problemas corporativos. Problemas na economia, o que eu diria, crescimento baixo, inflação alta, ao ponto da presidente Dilma Rousseff mandar um projeto de alteração da LDO para cumprir a meta fiscal. Depois até podemos dizer o que é cumprir meta fiscal, para ela não desrespeitar a lei de responsabilidade fiscal. Problemas políticos. Político porque, embora a presidente tenha ganhado a eleição, ela saiu enfraquecida. E a oposição saiu fortalecida. Por quê? A diferença foi muito pequena, de quase 4%, de 3% a 4% de voto. Mas pior do que isso, a base aliada está bastante dividida. Inclusive, é uma briga interna dentro do PMDB para ver quem vai ser o candidato a presidente da Câmara Federal na próxima legislatura. E o problema corporativo, eu preferi usar corporativo para não dizer outro nome, né? O problema da Petrobras. O problema da Petrobras é muito grande, é a maior empresa do Brasil e que, infelizmente, neste momento, a sua imagem está manchada. Manchada por esses supostos, vamos dizer, supostos desvio de dinheiro público. E também porque não apresentou o balanço. A maior empresa do Brasil, no dia que deveria apresentar o balanço do terceiro trimestre, não o fez. Não o fez justamente por esses problemas de desvio de dinheiro público da Petrobras. Isso abala a imagem da Petrobras, não só no Brasil, mas também no exterior. E, inclusive, ela pode sofrer sanções do exterior, não só por não ter apresentado o balanço, mas também por tudo que nós estamos vendo, que já até se chamado de petrolão. É um nome que eu não gosto de dizer, mas já caiu na boca do povo, petrolão. Parece que é pior do que aquilo que nós vimos no mensalão. Agora, Chagas, eu conversava com um amigo nesse final de semana, você tocou num assunto que eu ia provocar. Também acho que essa palavra é uma palavra muito forte pela representatividade e importância que a Petrobras tem no Brasil. Petrolão não seria um nome muito palatável, porém, ele vem crescendo em todo o nosso país. Infelizmente. Se a gente parar para pensar rapidamente, lá atrás nós tivemos
um delator, né? Ou seja, inclusive eu recebi até aqui um convidado semana passada, o professor Alex Salim, que é especialista em direito penal, ele falou que não estão usando mais o nome delator, e sim colaborador. Isso, então, em cima dessa linha, nós tivemos no Mensalão um colaborador, que foi o Roberto Jefferson. Isso, e nesse caso, aqui na Petrobras, nós temos um colaborador, diria até que dois, o ex-diretor, o Paulo Roberto Costa, e o doleiro Youssef. Youssef. Né? E já 2 ou 3 também já fizeram delação premiada, além do acordo de leniência. O acordo de leniência é a empresa também demonstrando aquilo que ocorreu. Só que para as pessoas físicas é chamado de delação premiada. Sim. E para as empresas, acordo de leniência, onde ela mostra... Eu não vejo delatar, eu vejo colaborar. Muita gente até critica a delação premiada, vai diminuir a pena. Mas é melhor dar delação premiada porque mostra tudo o que está ocorrendo do que não tê-la. Se não tivesse a delação premiada, hoje nós não estaríamos sabendo de tudo que supostamente ocorreu dentro da Petrobras. Chagas, eu comentava na abertura do programa a respeito dessa movimentação tímida que eu observo, sem comparar aquelas que estão acontecendo na Avenida Paulista, mas a movimentação tímida de algumas pessoas por não concordarem, não aceitarem aquilo que está acontecendo no nosso país. Eu vou ter um respeito com relação aos partidos políticos, para que o telespectador não pense que eu estou diretamente citando o partido A ou o partido B. Né? As pessoas são inteligentes para saber de quem e do que eu estou falando. E essas pessoas saem às ruas de uma forma totalmente simples, de uma forma totalmente primária, para demonstrar a sua indignação. E, lógico, até o próprio ministro da Justiça disse que nós não estamos no terceiro turno das eleições. Mas eu vejo na população um reflexo dessa eleição. Você acredita que esse movimento tende a aumentar? Você, e como vários economistas já relataram que 2015 será um ano muito difícil para o Brasil. E aí, aonde que a população pode fazer parte, pode provocar, pode mudar essa realidade? Você tocou em um ponto fundamental, né? O terceiro turno. Realmente não está terceiro turno. O que houve foi uma divisão no país, 50 milhões para um e 50 milhões para outro. Ganhou por uma mínima diferença. Estou na realidade que não foram 50 milhões. Foi 48 a 58. Mas o país estava dividido. A diferença, lógico, como eu disse, foi de 3% a 4%. Isso causou realmente um racha no país. Mas já passou. Agora, a indignação da população é realmente com o que está ocorrendo na Petrobras e a insatisfação que vem de longe já. É a economia, né? O maior problema hoje que nós temos é da economia. Nós temos duas saídas na economia. Dobrar a aposta, mais do mesmo, e continuarmos com o PIB baixo, crescimento do PIB baixo, inflação alta, ou então mudar, fazer um ajuste. Esse ajuste vai levar no mínimo 1 ano, para não dizer 2 anos. Esse ajuste, logicamente, vai baixar a popularidade de quem estiver no governo. Agora, é uma decisão que a presidente Dilma Rousseff tem que fazer. Mais do que dar um nome, que é o mercado financeiro que está pedindo o nome do novo ministro da Fazenda. Até agora... Até agora, ela disse que voltando da reunião do G20, ela daria. Não basta dizer o nome. Deve ser essa semana, né? Deve ser essa semana. Ela tem que dizer qual é a política econômica que ela vai adotar. E além da política econômica, que é algo que ela vai ter que resolver além de dizer o nome e a política, ela vai ter que implantar aquilo que ela falar, porque o mercado financeiro hoje está descrente dela. E falar o que significa o mercado financeiro? O mercado financeiro significa investimentos, porque todo investimento que no mundo inteiro e no Brasil também passa pelo mercado financeiro. É um mercado financeiro que financia e as empresas que executam. Então, nós precisamos de uma relação governo com o mercado financeiro e com os empresários para que nós tenhamos investimento para que o Brasil volte a crescer. E do outro lado, do outro lado da economia, a política, né? Eu acredito que essa questão da Petrobras, devido a envolver toda a base aliada, a cúpula da base aliada, não toda a base aliada, a cúpula da base aliada, inclusive já tem os nomes de cerca de 40 a 50 políticos com o ministro Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal, que mais cedo ou mais tarde serão revelados. Isso pode paralisar o país logo no início do segundo mandato da Dilma Rousseff. Então, nós temos um problema grave da economia, que ela ainda não definiu
qual a política econômica dela. Mais do mesmo ou vai fazer o ajuste para depois o Brasil voltar a crescer? E esse problema da política, né? Se realmente isso for verdadeiro, que se comenta nos bastidores, que 40 a 50 políticos da cúpula da base aliada está envolvida com a questão da Petrobras, isso pode paralisar o Congresso Nacional e criar uma dificuldade muito grande no início do governo. Lógico que esses nomes ainda não foram revelados, parece que esses políticos eles ainda contam com um foro privilegiado. Sendo assim, só se a justiça de fato autorizar. Isso. Você acredita que isso ocorra, Charles? Mais cedo ou mais tarde vai ter que autorizar e vai ter que revelar. Uma pressão popular, se você falou, é inevitável, vai ter que revelar. A segunda, também a pressão da imprensa. E a terceira, por que ela também não está nomeando o seu novo ministério? Ela está com medo de, ao nomear um nome para o novo ministério, está envolvido com essa questão da Petrobras. Então, pode ver que temos o problema econômico e temos uma paralisia econômica antes de iniciar o ano. Aliás, a presidente Dilma Rousseff ainda não percebeu que o ano de 2014 já acabou. Para ela, já começou o ano de 2015. Quanto antes ela antecipar as medidas necessárias para o futuro do Brasil, principalmente na economia, melhor. Mas, por outro lado, ela está receosa, né? Se eu nomeio determinada pessoa para aquela ou a outra área e esse nome está envolvido na questão do petróleo. Chagas, nós aqui no Hora Geral, a nossa população, os nossos telespectadores, eles, lógico, eles têm essa preocupação de saber como se posicionar, que linha política e até que ponto isso pode refletir na nossa região metropolitana da Baixada Santista. O telespectador tem a total liberdade de ligar e fazer perguntas no 3041-6777. Porém, nós somos uma região próspera e eu não vejo ainda essa prosperidade, de fato, está sendo motivada, sendo colocada em prática, envolvida junto com a população, né? Quando a gente fala de região próspera, a gente lembra da região metropolitana, do maior porto da América Latina, do boom imobiliário, da proximidade com a principal capital do Brasil, que é São Paulo, enfim, todos esses dados que são altamente positivos. Você acredita que em 2015, que nós não estamos vendo tão positivo assim para o nosso Brasil, tem algum reflexo mais direto na nossa região? Com certeza, né? Não só para a nossa região, para todo o Brasil, o 2015 será um ano bastante difícil, independente dela tomar medidas corretas ou incorretas. Se tomar as medidas incorretas, o Brasil vai continuar desacelerando economicamente. Se tomar as medidas corretas, nós vamos passar um período de ajuste. Esse período de ajuste é de queda no investimento na economia, no crescimento da economia, para depois voltar a crescer. E nós temos um ponto fundamental aqui. A Baixada Santista e Santos dependem muito, em termos econômicos, da atividade portuária, que decorre do comércio exterior. O nosso comércio exterior está desacelerando cada vez mais. E com a queda do comércio exterior, isso nos prejudica. Não é só as exportações que estão diminuindo. A China está consumindo menos matéria-prima. Quando a China consome menos matéria-prima... Opa, isso reflete... E reflete no Brasil e reflete no Porto de Santos. Mas não é só a exportação que está caindo. A indústria brasileira de transformação, ela também não está exportando como deveria exportar. Aí a falta de competitividade da nossa indústria, aí eu acredito que seja também problema da nossa economia, dos nossos fundamentos da economia que impede que a indústria tenha investimento e possa crescer. Mas não é só isso, não é só falta de matéria-prima que diminuiu a exportação, não é só a indústria que não está exportando manufaturado que prejudica o Porto de Santos, nós não estamos importando também. Então está tendo uma queda. No momento que cai o comércio exterior, cai a atividade portuária. Caindo a atividade portuária, prejudica Santos e a Baixada Santista de forma direta e indireta. Mas esse cenário preocupante, ele vai atingir todos os municípios. Eu acredito que a arrecadação dos municípios, de uma maneira geral, não vai crescer muito além da inflação. Se crescer além da inflação no ano que vem, vai ser 1 ou 2%. Então, nós vamos ter um ano bastante difícil em 2015. Por isso, eu prefiro o ajuste em 2015. A gente passa um ano difícil, não só para o governo federal, para os governos estaduais e também para os governos municipais, para depois recuperar. Se não fizer esse ajuste, os municípios vão pagar e pagar muito caro por isso. Só um detalhe.
O governo federal, inclusive, está com dificuldade de fazer os repasses para os estados. Os estados estão reclamando que não estão recebendo os repasses constitucionais e legais do governo federal, inclusive aquele da Lei Candir, que compensa o ICMS. Então, isso é uma preocupação muito grande para os estados e municípios. E por que o governo não faz isso? Porque realmente os recursos... Houve um fato. O governo, no ano da eleição, gastou mais do que arrecadou e agora está com dificuldade. Por isso, mandar essa alteração na lei de diretrizes orçamentárias para mudar a meta fiscal. O que é a meta fiscal? O governo ele tem que economizar, vamos chamar assim, economizar... Chagas, desculpa interrompê-lo. O que é economizar? Por exemplo, é diminuir o número de cargos comissionados, o número de ministérios? Essa economia, ela seria significativa, por exemplo? Essa é significativa, mas não é o fundamental. O que precisa é diminuir a despesa de custeio, despesa aquela do dia a dia. E que, se diminuir, vai pegar programas sociais, para que tenha investimentos. Os bolsas, por exemplo, os sistemas essencialistas. Isso, os programas... Esses seriam e não pode mexer nisso, e não pode mexer nisso, que são obrigações que são obrigatórias. Para você ver, 90% da receita da União, ela está comprometida em contratos que estão dando... Petrobras, por exemplo. Contratos. Pessoal inclui aí cargos em comissão, né? Nós temos cerca de 22 a 24 mil cargos em comissão no governo federal. Quantos? 22 mil a 24 mil. 22 mil a 20... Só no governo federal, leia-se Brasília. Brasília. Brasília no Brasil inteiro. Sim, de 22 a partir de Brasília, espalhado para o Brasil. Para o Brasil. Contratos, pessoal e as despesas do dia a dia. O que são o que nós chamamos de despesa de custeio? O que são despesas de custeio? São também os programas sociais. Restam 10%. 10% que tem que fazer essa economia para fazer o superávit primário, para esse superávit primário pagar a dívida, os juros da dívida. Por que pagar juros da dívida? Para que ela não aumente. Porque cada vez que ela aumenta, a dívida aumenta, o Brasil vai gastar mais em juros para pagar essa dívida. E o pior, vai perder o grau de investimento. Se perder o grau de investimento, o que vai ocorrer? Nós vamos ter que pagar mais juros para conseguir captar dinheiro para investimento no Brasil. Então, essa equação é muito complexa. Como ela não ia conseguir cumprir a meta fiscal, que seria essa economia, tem que disso tudo que eu falei, ela tem que tirar uma parte. A presidente tem que tirar uma parte para pagar os juros da dívida. Ela não vai conseguir até o fim do ano tirar essa parte para pagar os juros da dívida. Então, o que ela teve que fazer? Teve que mandar uma proposta de alteração da lei de diretrizes orçamentárias, não para diminuir a meta. Esse que foi o erro, não é diminuir a meta, é acabar a meta. É a mesma coisa que um aluno que para passar de ano precisa de 7, só que ele não conseguiu 7. Manda uma lei para ser aprovada a partir de 5. De 5, mas ele não conseguiu 5. Manda para 4, ele não conseguiu 4. Então, passa com qualquer nota. Foi isso que aconteceu. O superávit primário é para pagar os bancos, não é para pagar os bancos, é para garantir a credibilidade do Brasil, diminuindo a nossa dívida. Chagas, para o nosso telespectador, o que seria o superávit primário? É a diferença entre o que arrecada e o que se gasta. Se gastou mais. Eu vou dar um exemplo, né? Uma família que recebe R$1.000 por mês e gastou 1.500. Gastou 1.700, que foi o que o governo fez. Certo. O que o governo fez? Foi o 7-1, né? O governo arrecadou 1% e gastou 7% nesse ano. É o 7-1 que nos persegue, né? Então, nós temos essa diferença. Essa diferença, ela não ia conseguir cumprir. Se ela está arrecadando 1 e está gastando 7, ela está gastando mais do que arrecada. Ela não vai cumprir essa economia para pagar os juros da dívida. Se ela não vai cumprir essa economia, o que ela fez? Não vamos diminuir, vamos acabar. Ela chegou ao ponto de transformar um déficit em superávit, né? É muito complicado, mas é isso. É o aluno que não consegue a nota, então passa com qualquer nota. Isso aí, para o mercado financeiro que precisa de credibilidade... Péssimo. É péssimo. É complicado, mas é mais ou menos isso. Eu me proponho a cumprir uma coisa, eu gasto demais, não cumpro, então vamos dizer... não precisa pagar mais nada, está tudo certo. Está tudo certo. Só que isso vai cair no colo, já está caindo no colo dos brasileiros, né? Porque, ao mesmo tempo que o Brasil é bem maior comparado ao município, a gente sabe que hoje os orçamentos dos municípios
não sobra quase nada para investimento. Nada. Por isso que os municípios, as cidades, precisam de parcerias, leia-se, governo estadual e federal. E com o governo federal, com esse diagnóstico que o Chagas deu, isso acaba se refletindo nas cidades. Bastante. E o que nós precisamos de investimentos. O Brasil ele só vai voltar a crescer se ele tiver investimentos. Como ele vai conseguir investimento se o próprio governo federal, como eu já falei, né? A cada R$10 que o governo arrecada, 9 ele gasta naquilo que eu já falei, em despesas do dia a dia. Resta 1 para investimento. R$1 para investimento, a cada 10 isso refresca nada. Não refresca nada. Então tem que atrair investimento, investimentos internos e investimentos externos. Só que só vai atrair esse investimento se a nossa dívida, a dívida bruta, que estava em 54, foi para 56, agora está em 60, diminuir, mas ela está aumentando. E cada vez que ela aumenta, para conseguir investimento, nós temos que dar mais juros, pagar mais juros. É a mesma coisa do cheque especial. Nós vamos precisar de mais juros. E não vem investimento. Se vier investimento, vem caro. Então, nós temos que mudar essa equação. Como que nós vamos mudar essa equação? Tem duas maneiras. 2015... abruptamente muda essa política ou faz uma política gradual, mas tem que fazer. De qualquer forma, nós vamos ter que fazer esse ajuste. Esse ajuste, nesse momento, vai acontecer o quê? Vai acontecer um arroxo para toda a população. Chagas, eu tenho que chamar o intervalo comercial. Já tem uma pergunta do Luiz Fernando José Menino, que eu vou repassá-la a você. Mas, muito rapidamente, nesse aspecto, nessa análise lúcida e didática que você fez, é aí que eu queria inserir a população do nosso país. Ou seja, a população que fala que não quer participar de momento político e que fica à margem dessa discussão política, ela acaba sendo o efeito dessa conjuntura política. Paga a conta. Porque ela vai pagar a conta, ela vai ter que passar por tudo isso. Então, as pessoas falam assim, eu não quero saber, não votei em ninguém, para mim ninguém serve. Mas ela acaba... É pior. Ela é personagem dessa história. O grande problema é esse. Todos os erros praticados por qualquer governo acabam esses erros estourando na população. Por isso é fundamental participar. E rapidamente, né? É um assunto tão complexo, que não foi discutido, talvez até pela sua complexidade, no período eleitoral. Se tivesse sido discutido, mostrado como as contas estão hoje, as contas federais, talvez tivéssemos tido um outro debate, não tão violento e mais racional, e que pudesse nos tirar dessa situação bastante complicada. Rápido intervalo, na sequência eu continuo conversando com o Fernando Chagas, que é jornalista, cientista político, economista e, lógico, conversando com os nossos telespectadores sobre um tema muito importante, que é o momento em que nós estamos vivendo e os reflexos no Brasil, na nossa região metropolitana, na Baixada Santista. Ali da pergunta do Luiz Fernando José Menino, eu vou deixar já uma outra pergunta para o Chagas. Recentemente, a Unisantos fez uma roda de debates com os nossos representantes, Câmara Federal e Assembleia Legislativa. E os deputados estaduais comentaram que a agência metropolitana, por exemplo, ela inexiste. Ela até agora não mostrou para o que veio. Será que o Chagas concorda com a análise dos nossos representantes da Assembleia Legislativa? Bom, essa e outras perguntas serão respondidas depois do intervalo. Eu volto já com Hora Geral.